e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed, que conhece bem, por exemplo, a questão do jogo, a legalização do jogo, Roberto, e que muitas vezes não é legalizado no Brasil, muitas vezes por pressões da igreja. E isso é curioso, eu queria ouvir a Aline nisso, porque quando a gente lê Max Weber, Aline, e principalmente o livro, talvez o mais famoso dele, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas ele se refere a uma ética protestante das igrejas tradicionais, aquelas que vieram do cisma da Igreja Católica. Quando a gente olha, por exemplo, uma universidade ou uma faculdade que pertence a uma igreja neopentecostal, é completamente diferente, por exemplo, da forma como é administrada a Universidade Mackenzie, que é presbiteriana. As igrejas protestantes, elas tiveram um determinado papel, e o Weber coloca bem isso, que é aquela coisa a Igreja Católica te ensina a mentir porque é feio ser rico, desvirtuando a parábola do camelo, né? Não existia agulha, como é que a linha ia passar no buraco, um camelo para passar no buraco de uma agulha, a coisa que não existia. A agulha era a porta da cidade. Claro. Mas se desvirtua isso e se ensina a sonegar. E a gente vê que o protestante sempre teve, justamente ela veio com a teoria, foi a religião feita para a burguesia. A teoria da prosperidade começa ali, mas de uma outra forma. O problema são as neopentecostais. E essa questão do jogo, para mim, é crucial. Quer dizer, eu posso ter no meu celular um cassino virtual, sem nenhum tipo de auditoria, sem nenhum tipo de controle, sem pagar imposto, que eu nunca vou ganhar. Mas eu não posso ter um cassino, eu não posso legalizar o jogo do bicho, porque eu vou ter... Aí eu tenho a bancada evangélica dizendo, não, o jogo é pecado. Uai, mas no celular não é feito? Porque o cassino, ele é auditado, ele é fiscalizado, ele gera emprego, ele gera impostos. E a gente vê a hipocrisia típica dessa bancada evangélica, que barra qualquer possibilidade de o Brasil ter um investimento maciço, inclusive em turismo e em desenvolvimento, e acabar com esse inferno das bets. Sem dúvida nenhuma, né? E também vale a mesma questão até mesmo de legalização do aborto, que sequer é discutida seriamente em razão exatamente das pressões da igreja. Inclusive o aborto legal, né, Chico? Sim, sem dúvida nenhuma. E isso agora, eles estão... houve uma resolução do Conselho Federal de Medicina agora, porque essa turma evangélica, ou terrivelmente evangélica, tomou de assalto o Conselho Federal de Medicina, que foi aquela turma eleita o ano passado. Meu Deus. Eles estão punindo os médicos, dizendo que os médicos que se recusam a cumprir a lei não podem ser punidos. Olha só. Então é aquela história sob a bandeira da livre profissão de fé, ou de exercício da fé religiosa, juízes que cometem absurdos e médicos que cometem absurdos não são punidos, porque hoje, por exemplo, a direção do Conselho Federal de Medicina é completamente controlada por eles. Sim. Aline, isso é extremamente perigoso e absolutamente incoerente, a questão de eu posso jogar no celular, mas não posso ir no cassino. Eu posso... antes, pelo menos, você tinha as hipóteses legais do aborto. Eles estão punindo os médicos que cumprem legalmente as hipóteses de aborto. Juízes que são levados por sua convicção religiosa e não são punidos. Médicos que não são punidos. Isso está começando a se tornar um assunto de Estado violento. Uma loucura. Não é? Exatamente. E você vê que não é sobre moralidade religiosa, porque, como eu estava dizendo, essa moral ela é seletiva. Ao mesmo tempo que eles condenam o aborto,
Eles são contra a vida. A gente viu agora uma chacina acontecendo no Rio de Janeiro e todos eles dizendo bandido bom é bandido morto e aplaudindo, né? Então, não é sobre vida. A vida só vale enquanto ela está dentro da barriga. Depois que sai, né, aí não importa mais. Então, não é sobre isso, é sobre essa moralidade religiosa, é sempre sobre controle. A gente vê a questão dos jogos também. Eles condenam os jogos, né, alguns jogos, a legalidade, a regularização, porém, dentro das igrejas, o que a gente vê é uma exploração das pessoas mais pobres. A gente vê estelionato sendo cometido o tempo todo por pastores dentro das igrejas. E aí? E o que acontece? E a gente não vê esses tipos de crimes que acontecem dentro das igrejas sendo punidos. A gente não vê esse tipo de punição dentro das igrejas. Isso aqui a gente está falando de exploração, né, de estelionato, a gente está falando da legalização do aborto, que eles também são contra, estão dentro do Congresso para trabalhar contra isso. Mas a gente vê muito mais acontecendo dentro das igrejas. A gente vê casos de abusos, a gente vê assassinatos, a gente vê todos os tipos de atrocidades acontecendo, e isso não tem punição. Mas eles querem punir. Punir quem? Quem eles consideram como inimigos deles. Eles querem manter o controle sobre o corpo das mulheres, eles querem manter o controle da população através do medo, através das leis. E hoje é isso que a gente tem visto e vivido. E quanto mais a gente apoia, e aí eu quero falar, deixar bem claro isso aqui para vocês, porque muita gente fala assim, Aline, e quanto às igrejas progressistas? Eu acredito que as igrejas progressistas, eles ajudam de certa forma, porque eles desmistificam essa questão fundamental, né, fundamentalista da igreja. Porém, como a gente estava dizendo, se a gente tem uma população que é analfabeta funcional, essas pessoas dificilmente vão interpretar de outra forma. E quando a Bíblia, né? Quando elas não interpretam, não sabem como interpretar a Bíblia, elas vão continuar lendo, ainda que a igreja seja progressista, estão usando o mesmo livro. E esse mesmo livro sendo propagado na mente das pessoas como verdade absoluta, as pessoas acreditando ainda que existe um paraíso, porque se existe um paraíso, existe também um inferno. Se existe um paraíso, também existe ainda um castigo de Deus. Não importa quantas interpretações tentem fazer, se a gente continua ainda alimentando as mesmas narrativas religiosas, as pessoas continuam acreditando. E uma vez que as pessoas continuam acreditando, elas continuam sendo manipuladas. As pessoas são facilmente manipuladas. E aí, o que a gente vê é que o outro lado, a extrema-direita, ela usa isso muito bem. Ela usa essa mesma lógica religiosa do medo, da culpa, para atrair essas pessoas para perto delas, para junto delas. E aí, essas pessoas, por medo, por sentir culpa, por não querer, não pertencer, tem medo, né? Como é que elas vão votar num outro candidato se o candidato do pastor que o pastor indicou foi esse aqui, mesmo que ela tenha divergência, mesmo que ela perceba que essa pessoa, como o próprio Trump, né, gente, é um absurdo, tantos escândalos sexuais acontecendo, o próprio Bolsonaro não era cristão de fato, né, não demonstrava nenhum tipo de cristianismo nele, mas mesmo assim as pessoas votaram, porque elas continuam sendo manipuladas pelo medo, manipuladas pela vergonha, manipuladas pela culpa. Então, enquanto a gente não desestruturar isso na mente das pessoas, não desconstruir essa ideia de que existe céu, de que existe inferno, de que elas vão ser punidas por uma divindade, enquanto isso não for fortalecido na mente das pessoas, que isso não existe, elas vão continuar sendo manipuladas, porque é assim que a igreja trabalha, e é assim que a extrema-direita vem trabalhando na mente das pessoas. Sempre usando inimigos externos, inimigos invisíveis, que não podem ser medidos, que não podem ser provados. Eles sempre vão criar isso na cabeça das pessoas, e elas vão votar com o medo, elas vão votar com a culpa, elas vão votar com pertencimento. Então, o ponto principal hoje que a gente precisa fazer é essa desprogramação religiosa, porque só com pensamento crítico, só trazendo de volta
o pensamento lógico a respeito das coisas, aí que as pessoas vão poder tomar decisões de forma mais livre, de forma mais consciente. Porque até então não existe uma consciência. Elas só votam através das emoções. Elas são manipuladas, elas são tragadas através das emoções. E aí elas votam com isso, e não com o racional. Então a gente precisa trazer essa racionalidade de volta para a mente das pessoas, a gente precisa trazer o pensamento crítico para que elas possam votar agora racionalmente. E isso é super importante nesse ano. A gente precisa trazer o máximo de pessoas para que elas possam pensar, refletir de verdade e votarem com a razão. Enfim, de educação, precisamos, enfim, de conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que use conhecimento. É a melhor maneira de enfrentar mais isso. pessoas como a Aline. Precisamos de muito mais pessoas como a Aline. Tá certo, Roberto? Bom, galera, agora nós vamos nos concentrar em um argumento específico da Aline. Quando ela falou que a moral dos cristãos é seletiva porque aconteceu uma chacina lá no Complexo do Alemão e os cristãos têm uma moral seletiva porque eles são contra o aborto, mas apoiaram a chacina da polícia contra os bandidos coitadinhos. Olha, galera, quando ela falou isso, eu não acreditei. Eu pensei, cara, ela não disse isso. Ela não disse isso. Eu tive que voltar o vídeo para confirmar se ela realmente disse isso. E o pior é que ela disse, galera, isso que é o pior. É um argumento tão absurdo, mas tão absurdo, que é como diz o ditado, né? Tem coisas que a gente ouve e infelizmente não dá para desouvir. Desouvir entre aspas, né? Um neologismo. Então, assim, galera, a Aline, ela comparou dois casos que são completamente diferentes. Isso é uma falácia lógica chamada falácia de falsa equivalência. Quer dizer, ela comparou a morte de bebês inocentes no ventre da mãe com traficantes armados até os dentes que deliberadamente decidiram atirar contra a polícia. Olhem que absurdo, galera, que absurdo de argumento. Repito, comparar a morte de bebês inocentes com bandido armado atirando contra a polícia. Sabe, galera, às vezes eu acho que essa Aline, ela não bate muito bem da cabeça, não. Às vezes eu desconfio que ela tem um parafuso solto, porque é absurdo demais. Aline, eu não preciso refutar você, porque você mesma já se refuta. Vocês viram aí, galera, a comparação que ela fez. Comparar aborto com bandidos armados até os dentes que atiraram contra a polícia, que decidiram atirar deliberadamente contra a polícia. Aline, os nossos atos, eles sempre têm consequências. Se esses bandidos escolheram essa vida de crime, eles estavam cientes de que eles poderiam morrer. Quem está atirando com fuzil contra a polícia está assumindo o risco do revide. E o fuzil dos bandidos
Não é qualquer fuzil não, galera. São armas de guerra, calibre pesado. 7,62 e .50. Atirando contra a polícia. Isso não é chacina, galera. Não tem nem como ser chacina. É uma inversão completa da realidade. É inacreditável. É como eu disse para vocês, eu simplesmente não acreditei quando ela disse isso. Eu tive que voltar ao vídeo e aí constatei. Ela realmente disse isso. Em nenhum momento, Aline, você demonstrou solidariedade com as famílias das vítimas desses bandidos. Em nenhum momento você demonstrou solidariedade com a família do policial morto. Então, galera, esses bandidos, principalmente do Comando Vermelho, eles são maus, de verdade. São pessoas más, são assassinos, são torturadores. Quem se lembra, galera, do caso Tim Lopes? Aquele repórter da Globo lá no início da década de 2000. Quem se lembra do Tim Lopes e do Elias Maluco? Pois é, a Aline deve ter esquecido esse caso, né? O Tim Lopes, ele foi capturado pelos capangas do Elias Maluco. E o Elias Maluco torturou o Tim Lopes com requintes de crueldade. Eu nem vou falar aqui. Eu nem vou falar aqui, entrar em detalhes como foi a tortura, porque eu não gosto desse conteúdo no canal, que na minha opinião seria conteúdo sensacionalista. Então eu não vou ficar aqui contando os mínimos detalhes, mas quem quiser pesquisa aí. E o Elias Maluco torturou o Tim Lopes com requintes de crueldade e depois tentou sumir com o corpo dele através do que eles chamam de micro-ondas, né? Que colocam lá vários pneus e tacam gasolina, tacam fogo. E aí foi assim que o Tim Lopes morreu. Então, galera, assim, eu sinceramente eu não achava que a Aline ela ia conseguir descer num nível intelectual tão baixo assim. Mas ela conseguiu essa proeza. Inverteu completamente a realidade, colocou como chacina a ação da polícia contra os bandidos. É a chacina dos bandidos contra a polícia e contra a população. Inverteu completamente a realidade, ainda fez uma comparação absurda dessa. Então assim, galera, tá aí o vídeo, vocês mesmos viram todos os absurdos do vídeo dela. E ela mesma se refuta. Esse era o policial Felipe Monteiro, um homem cheio de saúde. E assim ele ficou, após ele ir trabalhar para defender a sua vida. Piloto de helicóptero da Polícia Civil, ele foi fuzilado no ar enquanto sobrevoava uma comunidade do Rio de Janeiro. Porque as vítimas da sociedade decidiram derrubar o helicóptero da polícia. Sem maquiagem nenhuma aqui. Esse herói, o Felipe, ele teve uma morte lenta. Ele não morreu quando tomou um tiro na cabeça. Ele ficou 9 meses internado. Passou por diversas cirurgias. A família sempre com esperança. A cada uma esperança vinham 2 notícias ruins.
após 9 meses sofrendo no hospital, ele foi liberado. E esse milagre durou apenas 5 meses, porque nos últimos dias ele teve que voltar para o hospital. Já não falava, já não andava, dependia da família para tudo. Ele teve uma pena pior do que qualquer bandido, liderança do Comando Vermelho, do PCC, das milícias, do ADA, do Terceiro Comando. Ele teve a pena de morrer de forma dolorosa e lenta. Ele morreu e ele via a morte dele vindo de forma devagar e dolorosa. O comandante Filipe morreu por uma sociedade que amanhã não vai saber o nome dele, por um país que enxerga os seus assassinos como vítimas da sociedade, por um Estado onde muitas pessoas que estão no poder, têm o poder da caneta, são acima dele, na verdade são aliados aos assassinos que matou o Filipe, mas estão postando nas redes sociais luto. Para os jovens que me perguntam se vale a pena ser policial no Rio de Janeiro, vejam a história do Filipe. Se existe algum consolo nessa situação, Deus deu para o Filipe uma mulher que soube honrar a promessa de amá-lo na alegria e na tristeza, de estar com ele todos os dias que foram os piores dias dele, que nunca largou a mão dele. Uma mulher que não esqueceu o nome dele, que não abandonou ele no leito e que, enquanto ela vivia, o nome dele ecoará no coração dela, diferente da sociedade e do Estado.